Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Estamos mais uma vez nos reunindo para a meditação do Evangelho de hoje, o Evangelho dessa sexta-feira. Então, como é importante que nós tenhamos e levemos essa palavra aos nossos irmãos. Eu convido a você nesse instante a rezar, a invocar a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E gostaria de convidar você que tem nos acompanhado a rezar a oração da armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverar em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, o Evangelho dessa sexta-feira, Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12. Então, você que tem a oportunidade, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura, e você que não tem a oportunidade, não está com sua Bíblia, escute atentamente a leitura da palavra. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus vieram perguntar-lhes para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhes ele: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposar uma outra, comete adultério, e aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram: se é tal a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães,
a eunucos, tornados tais pelas mãos dos homens, e a eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, querido, amado irmão e irmã, é com muita alegria que eu gostaria de partilhar um pouco com vocês essa palavra. Tenho pedido desde o início que você, na medida do possível, vá lendo, vá refletindo essa palavra, né? E nesse instante você se coloque assim como aquele que escuta com atenção, como aquele que abre o coração e os ouvidos para que a palavra de Deus encontre de fato um lugar maravilhoso no coração para crescer, né? Uma terra boa. Então, hoje o Evangelho de São Mateus traz um debate sobre o matrimônio. São Mateus fala que os fariseus começaram a questionar a Jesus a respeito do matrimônio, né? E a respeito do divórcio. E aí Jesus, ele vem com toda a sua didática ensinar a respeito do que é a vontade de Deus. E aí é claro que eles não ficaram tão satisfeitos, até porque eram muito conhecedores da palavra, e ainda questionaram a Jesus, dizendo: então por que Moisés manda dar uma carta de divórcio? E Jesus responde: é por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o início, desde o princípio. E aí Jesus começa também a expor, né, a questão da condição para se rejeitar a mulher, né? Ele coloca: eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério, e aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. E eu gostaria, aproveitando o Evangelho de hoje, para falar desse, já que nós estamos também aproveitando, estamos dentro do mês de agosto, dentro do mês das vocações, falar sobre a dimensão da família, né? Hoje, como é diferente, né? Como mudou essa dimensão. Como eu já tenho falado, esse ano, com a graça de Deus, eu já vou completar 28 anos de casado, graças a Deus, no dia 18 de dezembro. Mas uma coisa importante é que eu trago na minha história de vida um matrimônio que deu certo, que foi de fato o matrimônio dos meus pais. Eles ficaram casados por 55 anos. Aí, quando completaram esse tempo de matrimônio, minha mãe faleceu, e depois, né, meu pai também veio a falecer quase 4 anos depois da morte de minha mãe. Mas eles me deixaram assim essa boa impressão de que o matrimônio de fato é essa instituição querida por Deus desde a criação. Deus quis que o homem se unisse à mulher, né? E unido a mulher formasse uma só carne. Esse é o projeto de Deus. A família, de fato, é esse projeto de Deus maravilhoso. E quando eu recordo da minha mãe e do meu pai, é porque 55 anos, de fato, de vida matrimonial não é algo assim que aconteça, né? Apesar, principalmente nesses últimos tempos, né? Os matrimônios de hoje, eles até se acabam com muita facilidade. E graças a Deus, a gente louva a Deus por aqueles casais que se mantêm firmes, as promessas que fazem, né, quando assumem o matrimônio. Então, saiba disso, entenda isso, né, que o seu matrimônio é um projeto de Deus. Deus quis o seu matrimônio. E aí
uma coisa que eu gostaria já de não me estender muito, mas vem ao meu coração aquela reflexão também do Evangelho que diz assim: aquela casa que é construída sobre a rocha, ela suportará, né, as tempestades, os furacões, ela suportará tudo, porque ela foi construída sobre a rocha. Isso diz respeito àquele matrimônio que é construído sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Vai vir tudo isso, e este casal, ele será firme. E eu digo assim, graças a Deus que existem muitos casais, e eu conheço muitos irmãos que têm muitos anos já de vida matrimonial. Isso é uma coisa maravilhosa, né? 15 anos, 20 anos de vida matrimonial, e como isso traz alegria ao nosso coração. Mas quando eu falo daqueles que começam, né? Hoje a nossa geração é uma geração que começa uma vida matrimonial sem nem conhecer os conhecimentos necessários, né? Por isso que as decepções acontecem e o fim dos relacionamentos. Mas eu volto a dizer novamente, se o nosso matrimônio, se o seu casamento, ele é um casamento fundamentado em Jesus Cristo, com certeza ele dará muito frutos. Então eu peço nesse instante a Jesus que possa olhar por você, que me assiste, possa olhar para o seu matrimônio, para o seu casamento, diante dos desafios que você está passando. Peça a Jesus que seja essa fortaleza, peça a Jesus que seja essa rocha firme da sua vida matrimonial, para suportar os intempéries, né? Para suportar as dificuldades que virão, né, ao longo da tua vida matrimonial. Eu peço ao nosso Senhor que te abençoe profundamente. Também gostaria, né, de convidar a você para ser mais um daquele que ajuda a comunidade Coração Misericordioso de Jesus a chegar a muitas famílias, né, fazendo parte, né, inscrevendo-se no nosso canal, curtindo aquilo que a gente tem postado. Então que Deus de fato te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, e você saiba também que em todos os momentos Jesus estará contigo, né? E Ele não vai deixar o barco da tua família afundar, se você de fato confiar e deixar que Ele conduza tudo. Deus te abençoe e te guarde. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.